Em todo o país existem muitos trabalhadores sem carteira assinada. São contratos verbais que não garantem nenhum direito. Isso é ilegal e pode gerar multa para o empregador. A estimativa é de que há no Brasil 40 milhões de trabalhadores sem renda fixa e carteira assinada. A maioria vive dos chamados bicos. O desemprego atinge mais de 14 milhões de pessoas. O empregador que não registra o empregado pode ser multado. De acordo com a consolidação das leis trabalhistas, a carteira de trabalho é obrigatória para o exercício de qualquer emprego. Quando a reforma trabalhista entrar em vigor, a multa vai passar para R$ 3.000 por empregado. Em caso de reincidência, será acrescida nova multa de igual valor. Quando se tratar de microempresa ou empresa de pequeno porte, a multa aplicada será de R$ 800. Para falar sobre esse assunto, está aqui conosco o advogado Gáudio de Paula. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, cerca de 32 milhões de brasileiros aí trabalham sem um vínculo empregatício real, nem se a carteira assinada. 10 milhões sem a carteira, trabalham empregados, mas sem carteira, de forma irregular. E 22 milhões aí estão na economia informal, né? Trabalham como autônomos, mas não tem nenhum tipo de garantia. De alguma forma, a lei trabalhista ampara essas pessoas? Sim, é importante ressaltar que, independentemente da vontade, seja do empregado, seja do empregador, se as condições para a caracterização do vínculo de emprego estiverem presentes, aquelas previstas no artigo 2º e 3º da CLT, o reconhecimento, a formalização deste vínculo é uma obrigação imposta às partes, independentemente, insisto, da sua vontade. De modo que, mesmo sem o reconhecimento formal, a legislação trabalhista assegura a esses trabalhadores todos os direitos relativos a 13º, férias, para que esses direitos sejam impostos ao empregador. Em muitos casos, ele vai ter que acionar a Justiça do Trabalho para que a Justiça do Trabalho, então, condene a empresa ao pagamento dessas parcelas. Quer dizer, se a pessoa foi contratada ali de uma forma ilegal, irregular, sem a carteira assinada e depois trabalhou um grande tempo ali naquela empresa ou para aquele patrão e ela tem que entrar na Justiça e pode conseguir todo o retroativo em relação ao período que ela trabalhou? Exatamente. Respeitado o período prescricional, que é de 5 anos, ele pode obter o reconhecimento de todos esses direitos, independentemente de haver um contrato escrito assegurando. A gente percebe aí 10 milhões de pessoas nessa situação, um número elevado no Brasil. O que falta? Informação para essas pessoas buscarem esse direito ou medo de perder aquele dinheiro que vem mesmo irregular ali todo mês? Há um conjunto de fatores, não é? Do ponto de vista econômico, social, cultural, que justificam esses números expressivos. Um dos aspectos, de fato, é a ignorância a respeito de algumas dessas questões. Mas também há, é claro, do ponto de vista das atitudes tomadas pelo empregador, muitas vezes, uma dificuldade de cumprir esses direitos, especialmente quando se trata de empresas de pequeno e médio porte. A gente vê muito isso em relação às domésticas, né? Os trabalhadores domésticos que agora estão regulamentados e têm que ter a carteira assinada, né? Exatamente. No ambiente doméstico, nós vemos também essa mesma dificuldade em relação a várias famílias que não têm condições de arcar com todo o conjunto de direitos que a legislação, a Lei Complementar 150, hoje assegura a eles. Essas pessoas que estão aí no mercado informal trabalhando como autônomos, mas não contribuindo de nenhuma forma, sem direitos trabalhistas, elas podem se formalizar de alguma forma fácil? Então, quanto aos autônomos, a eles a legislação trabalhista não assegura, em rigor, pelo menos não no nosso país. Há países em que, como é o caso da Espanha, alguns direitos são assegurados, ou chamados autônomos economicamente dependentes, mas a eles o que a nossa legislação prevê são direitos de natureza previdenciária, não propriamente trabalhista. Aí, para isso, eles precisam naturalmente recolher os valores respectivos. Daí passa a ter pelo menos esses direitos previdenciários. Exatamente, exatamente. Em relação à fiscalização, por exemplo, como é feita a fiscalização em relação a essas pessoas que estão trabalhando aí sem carteira assinada, deveriam estar com a carteira assinada? Essa fiscalização é feita primariamente pelos órgãos vinculados ao Poder Executivo, mais especificamente ao Ministério do Trabalho. Não existe uma auditoria. Os auditores fiscais do trabalho são os principais responsáveis por promover esse tipo de supervisão para que sejam detectadas eventuais infrações à legislação trabalhista, especialmente quanto à questão do reconhecimento do vínculo. A gente vai falar da punição no próximo bloco, só um minutinho, por favor. O Jornal da Justiça está de volta e continuamos a conversar com o advogado Gáudio de Paula, que hoje conversa conosco a respeito dessas pessoas que trabalham sem a carteira assinada de forma irregular.
Doutor, o senhor estava falando como é feita a fiscalização, né, no bloco anterior, que é feito pelo Ministério do Trabalho, pelos fiscais, que vão no local e flagram essa situação. Mas tem um jeito, por exemplo, de se denunciar essa situação para se motivar uma fiscalização dessa num local que, porventura, a pessoa saiba que existe uma situação irregular? Qualquer pessoa pode levar esse tipo de denúncia às autoridades de fiscalização do Ministério do Trabalho, né, que podem eventualmente agir. Ao lado do Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho também tem atuado para prevenir e reprimir, não é, esse tipo de conduta. Não é? Então, há a possibilidade do trabalhador levar essa denúncia tanto ao Ministério do Trabalho quanto ao Ministério Público do Trabalho. É fácil procurar essas entidades? É fácil chegar lá e fazer a denúncia? Sim, basta ingressar nos sites dessas duas, seja do site do Ministério do Trabalho, seja do site do Ministério Público do Trabalho, lá haverá os canais por meio dos quais esses trabalhadores ou as pessoas, enfim, que tenham ciência dessas irregularidades podem noticiá-las. Flagrada a situação e constatada a irregularidade, qual é a punição? Então, há duas consequências, uma na esfera administrativa, outra na esfera, vamos chamar assim, trabalhista. Na esfera administrativa, a principal consequência prevista no artigo 47 da CLT é a imposição de uma multa. Multa que hoje tem um valor de R$3.000 para as empresas, vamos chamar assim, comuns, e R$800 para as empresas de pequeno e médio porte. Já na esfera trabalhista, as consequências serão aquelas relativas ao reconhecimento dos direitos, 13º, férias, entre outros. E o que ocorre se o empregador reincidir? Se o empregador reincidir, o próprio artigo 47 determina que haja o pagamento de uma multa de igual valor. Quais foram as principais mudanças na legislação trabalhista, agora com a reforma trabalhista aprovada, em relação a esse assunto de carteira assinada? Bom, eu diria que, além da questão da elevação do valor, que nós temos no artigo 47 caput, atualmente nós temos uma outra mudança importante, que foi a de tornar desnecessária, de maneira explícita agora, não é, a chamada dupla visita. Então, o fiscal do trabalho não precisa mais ter que ir 2 vezes na empresa para que depois possa impor a multa. Então, no primeiro momento em que ele já detecta aquela irregularidade, já se pode, lavrando o auto de infração, impor essa multa que, como disse, teve o seu valor elevado para R$3.000. Ficou mais fácil, então. Ficou mais fácil. Tá certo. Obrigada, doutor. Eu conversei com Cláudio de Paula, que é advogado, e conversou com a gente a respeito da necessidade da carteira assinada, o que diz a legislação sobre esse assunto. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Até uma próxima. Boa tarde.